Você nunca experimentou o mesmo mundo que outra pessoa e eu vou usar esse perfume pra te provar isso e desconstruir sua realidade. E nós nunca sentimos o mesmo cheiro, tá? Mas como eu digo, eu sou a pessoa mais curiosa do mundo e isso me leva pra uma outra pergunta ainda mais estranha. Aonde exatamente eu termino e começa o resto do mundo? Eu vou explicar, mas pensa nisso. Existia um filósofo que tinha uma forma muito curiosa de olhar para essa pergunta e o nome dele era Alan Watts. Ele dizia que muitas das coisas mais importantes que acontecem em você, você não decide. Você não decide o seu coração bater, você não decide curar uma ferida ou digerir uma comida e na maior parte das vezes você nem decide respirar. Essas coisas simplesmente acontecem, então ele fazia uma pergunta um tanto provocadora. Se esses processos acontecem dentro de você e chamamos isso de eu, porque o que acontece lá fora a gente chama de natureza? E se o mesmo processo que faz o seu coração bater também estivesse acontecendo lá fora? Parece absurdo, eu sei, mas existe um lugar curioso que essa fronteira começa a sumir. O cheiro. Porque quando você sente um perfume, você acha que você está sentindo algo que está lá fora. Mas tecnicamente não. Aqui fora não existem cheiros. O que existem são moléculas, pequenas estruturas químicas flutuando no ar. Elas entram no seu nariz, ativando receptores biológicos e mandando um sinal elétrico para o seu cérebro. Na neurociência, isso é bem conhecido, o cérebro ele não sente o mundo diretamente, ele interpreta sinais. Ou seja, o perfume não tem cheiro, e o cheiro que você sente é justamente o seu cérebro interpretando essas moléculas. Ele tem informação química. Um cheiro em potencial. Mas esse cheiro só vai acontecer dentro de você. Mas calma que eu ainda tô chegando na parte realmente estranha. Se o cheiro é criado pelo cérebro, como sabemos que duas pessoas sentem o mesmo cheiro? Porque talvez o que eu sinto como baunilha não seja nada parecido com aquilo que você sente sendo baunilha. A gente assume que é igual, a gente chama pelo mesmo nome, mas a verdade é que a gente não consegue acessar a experiência sensorial de outra pessoa. E isso, obviamente, não existe só com cheiro. A cor que você vê também não está no objeto. O que você está vendo são ondas de luz que chegam até o seu olho e que são interpretadas pelo seu cérebro como cor. E o mesmo acontece com o som. No ar só existem vibrações, não existe som. E é o cérebro que transforma essas vibrações em ruído ou música. Ou seja, o mundo oferece sinais e estímulos, mas a experiência é toda construída aqui dentro. O curioso é que o cérebro não interpreta esses sinais de forma neutra. Ele usa memórias, expectativas, experiências passadas, seu humor e quem você é. E tudo isso muito provavelmente pode influenciar em como ele faz essa tradução e em como você percebe essas experiências. O estímulo é o mesmo, mas a realidade percebida, não. Aonde exatamente termina você e aonde começa o resto do mundo? Sim, porque esse cheiro, cor, gosto, som e toque são experiências que a sua mente constrói e acontecem dentro de você? E se tudo isso, então, está acontecendo aqui dentro, talvez a fronteira do que é dentro e do que é fora não seja tão clara quanto parece. E se você quiser acreditar, talvez a mesma energia que está fazendo seu coração bater está fazendo o vento soprar e o sol se pôr. E também esteja fazendo você pensar sobre isso agora. Me conta aqui nos comentários, você já pensou sobre todas essas doideiras? Você acha que a gente sente exatamente o mesmo cheiro, a gente vê a mesma cor? Eu vou amar saber o que vocês têm para falar a respeito desse vídeo e até o próximo. Beijo!